Olá pessoal, eu sou o professor Schiavone e vocês vão ter hoje uma aula de revisão de República Velha e Era Vargas, aqui no aulalivre.net. Vem comigo! A República Velha, que começa em 1889 e vai até 1930, normalmente é dividida em duas fases. A primeira fase nós chamamos de República da Espada, que começa em 89 e vai até 94. Lá no centro do país, normalmente os historiadores chamam também a República da Espada de República dos Marechais. A partir de 94, com a eleição de um cafeicultor, Prudente de Moraes, inicia o que nós vamos chamar de República Oligárquica ou República do Café com Leite. Também alguns historiadores denominam esse período que vai de 94 até 30 de República dos Coronéis. E é isso que nós vamos ver hoje, então. Vamos dar uma olhada. Bom, aqui nós temos uma imagem, vejam vocês aqui, sobre a instalação da República, que é uma obra do Pedro Bruno, lá em 1919. Mostra, então, uma família, toda ela envolvida na confecção da primeira bandeira da República. Uma bandeira que vai ser elaborada particularmente pelos positivistas. Os positivistas vão constituir uma das forças que vai ter um projeto diferenciado para constituir essa república ali. No início da República nós temos três projetos de república bastante distintos e fortes e que brigam entre si. Um projeto, então, é o projeto positivista, o outro projeto é o projeto que nós podemos chamar de jacobino ou radical republicano, e um terceiro projeto que é o projeto liberal oligárquico. Pois, durante a primeira fase da República, aquela que eu mostrei para vocês, que é a República da Espada, nessa primeira fase, os três projetos vão estar em disputa entre si, um contra os outros. O que vai acontecer? A partir de 94, com a vitória do projeto liberal, sobe então os cafeicultores para o poder e inicia então a república que nós chamamos de república oligárquica. Vamos examinar então a primeira parte da República Velha, que é a República da Espada. E é assim que eu vou denominar para vocês aqui nessa minha aula. A República da Espada, os dois marechais que vão se destacar nesse período são justamente o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. O Marechal Deodoro vai ser o chefe do governo provisório, porque é o primeiro governo da República da Espada, e depois ele vai ser eleito como presidente da República. E o Marechal Floriano vai fazer parte, então, do último governo dessa República aí, que vai até 94. O que nós temos que chamar a atenção, o que mais se cobra nos vestibulares lá sobre a República da Espada? Normalmente, dois temas são bastante recorrentes. É o tema do encilhamento, que é um tema econômico, e o tema da Constituição de 1891. O que foi o encilhamento? O encilhamento foi uma política de industrialização ou uma tentativa de industrialização que o Rui Barbosa promoveu durante o governo provisório. O Rui Barbosa, vamos lembrar, ele era ministro da Fazenda, e ele estava ligado aos grupos jacobinos, aos grupos de oposição oligárquico, que vão aparecer, vão ganhar muita força depois na continuação da República. Esse jacobino, então, Rui Barbosa, ele tem esse projeto de industrializar o país. Para isso, ele vai liberar capital, então, vai emitir muito dinheiro para que seja aplicado na indústria. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa grana que foi liberada vai ser especulada tremendamente por cafeicultores, por banqueiros ingleses, e o resultado disso vai ser que vai surgir uma quantidade imensa também de empresas fantasmas especulando também na Bolsa de Valores, e nós vamos ter como consequência disso uma desorganização geral da economia. E essa desorganização geral da nossa economia, que vai ter como consequência inflação, moeda desvalorizada, vai ser chamada de encilhamento. E aqui nós temos uma charge, então, do Rui Barbosa, olha lá, na locomotiva da economia brasileira, conduzindo o Brasil em direção a esse caminho aí da modernidade, ao caminho da industrialização. Um projeto que, evidentemente, fracassa. O projeto, então, industrializante do Rui Barbosa, que tem como consequência o encilhamento. A especulação econômica, a especulação financeira, o surgimento de empresas fantasmas. Muito bem, esse é o primeiro tema, então, tema econômico da República da Espada. E o tema político? O tema político é a Constituição de 1891. Em 91, se elabora a primeira Constituição republicana,
certo? É a segunda da história brasileira. A primeira tinha sido aquela que tinha sido outorgada lá por Dom Pedro I, lá no primeiro reinado, em 1824. Agora, em 1891, é promulgada, ou seja, elaborada democraticamente pelos representantes do povo, pelo Congresso Nacional, uma nova Constituição, que é a primeira Constituição Republicana, a Constituição de 91. O que tem de novidade essa Constituição? Essa Constituição ela estabelece que o Brasil vai ser uma república federativa. Se instala no Brasil o federalismo, ou seja, os estados passam a ter mais autonomia política, mais autonomia econômica. Esta é uma das medidas tomadas nessa Constituição, então, o federalismo. Se estabelece que o voto agora é livre, universal. Ou seja, diferente do período imperial, onde o voto era censitário, agora o voto não é mais censitário. O voto é livre, universal. Para todo mundo? Não, para todo mundo não. Só para homens. Homens com 21 anos de idade ou mais e que tinham que ser alfabetizados. O fato desse pequeno detalhe de ser alfabetizado traz uma dificuldade tremenda, ou melhor dizendo, exclui na realidade uma parte imensa da população brasileira que era homem, era do sexo masculino, que tinha 21 anos de idade, mas não era alfabetizado. Uma outra questão importante dessa Constituição é o voto. Como é que é o voto? O voto, então, além de ser masculino, para alfabetizados com 21 anos ou mais, o voto ele era aberto, ou seja, não era secreto. Tu tinha que dizer, falar em voz alta em quem tu iria votar lá durante o pleito. Tá? Então, retomando de novo, encilhamento e Constituição de 1891 são as questões mais importantes aí do período da República da Espada. Bom, em 1894, vai terminar a República da Espada, é eleito o primeiro cafeicultor, e o que nós vamos ter aí então? Nós vamos ter o início da República Oligárquica, que vai durar até o fim dessa república, chamada de República Velha ou Primeira República. Vamos examinar, então, as grandes estruturas desse período, tá certo? Vamos começar lá. Primeiro com a estrutura política. A estrutura política, ela era bastante, digamos assim, bastante simples, né? Do ponto de vista do entendimento, do nosso entendimento. A base dessa política estava lá no coronelismo. O que é o coronelismo? O coronelismo é a ação política dos latifundiários numa determinada região, numa determinada localidade, que possuíam o controle então político disso que eles vão chamar de currais eleitorais. Que é o curral eleitoral? O curral eleitoral nada mais é do que as pessoas que têm direito a voto naquela região ou naquela municipalidade que estão sob controle desse coronel. Então, esses currais eleitorais vão ser submetidos ao voto de cabresto. O que significa isso? Significa que se vai votar em quem o coronel indicar, se vai votar no candidato do coronel, tá certo? Quem é o coronel? O coronel, então, é esse latifundiário, esse dono de terras, esse cara que tem um poder, além de econômico, esse poder político de definir a vida das pessoas, de decidir, de influir, né, no voto, em quem essas pessoas deveriam votar ou não. Essa é a base de todo o sistema. Por sua vez, o coronel dá apoio para os governadores. O que vai acontecer? Vai se formar ali uma tal de política dos governadores. Essa política dos governadores ela foi idealizada inicialmente por Campos Salles, um cafeicultor paulista que idealiza uma espécie de grande acordo, grande troca de favores entre o governo federal e os governos locais ou os governos municipais. Pela política dos governadores, o governo federal, então, ele se comprometia em não intervir nos estados, não depor nenhum governador, e, em troca disso, os governadores dariam apoio para o governo federal. Como dariam apoio? Dariam apoio fazendo com que as suas bancadas ligadas a esse governo apoiassem irrestritamente todos os projetos do governo federal. Isso é a política dos governadores, então, idealizada por Campos Salles. Os coronéis, por sua vez, então, dão apoio para os governadores, garantem essa maioria da bancada ligada a um determinado governo estadual, e essa bancada, então, a nível federal, ela vai apoiar os projetos do governo federal. Lá no governo federal, a nível, então, federal, nós vamos ter a política do café com leite. O que será
essa política do café com leite. A política do café com leite nada mais é do que o revezamento entre Minas e São Paulo na presidência da República. Significa que todos os presidentes da República, via de regra, serão, durante a República Oligárquica, ou mineiros ou paulistas. Isto é a política do café com leite. Por que mineiros ou paulistas? Porque Minas Gerais tinha o maior colégio eleitoral, ou seja, se constituía numa grande força política, enquanto São Paulo, ainda que não tivesse, nesta época, o maior colégio eleitoral, tinha o maior poderio econômico. Ou seja, toda a economia paulista ela estava voltada para a cafeicultura e o café era o que sustentava a economia brasileira no seu conjunto. Tá certo? Então, revisando rapidamente, vamos só prestar atenção aqui e ver que essa estrutura política está organizada em 3 níveis. Há um nível local, o coronelismo, há um nível estadual, a política dos governadores e há um nível federal, a política do café com leite. Então é essa a estrutura política da República Velha. Vamos examinar agora a economia. Na economia, já comentei anteriormente, o café voltado todo ele para a exportação, é o grande sustentáculo da nossa economia. E toda a política econômica da República Velha vai estar toda ela voltada, procurando, tendo como ponto de referência justamente esse café. Não é por acaso que vai acontecer aqui o Funding Loan, também no governo do Campos Salles. Lembra? Aquele presidente da República que idealizou a política dos governadores. É no governo dele, e esse governo é um governo importante, então não esqueçamos, o governo do Campos Salles, que ele vai fazer esse tal de Funding Loan, que nada mais é do que uma renegociação da dívida externa com os bancos ingleses. Na prática, o que ele vai fazer é pegar todas as dívidas que o Brasil tem desde o período imperial e vai organizar tudo isso numa única dívida, fundindo tudo isso, todas as nossas dívidas, numa única. Isso ele vai chamar de Funding Loan. E vai pedir um prazo depois, vai negociar um prazo com os banqueiros ingleses para fazer o pagamento dessa dívida aí. Muito bem. Uma outra medida, também ligada à cafeicultura, vai ser o Convênio de Taubaté. Desde 1895, a cafeicultura estava passando por dificuldades. Que dificuldades eram essas? O preço do café a nível internacional estava caindo. Para poder garantir o lucro dos cafeicultores e salvar a cafeicultura dessa crise, o que o governo faz em 1906? Se faz esse tal de Convênio de Taubaté. Os maiores produtores de café, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, se reúnem na cidade paulista de Taubaté e organizam um convênio que diz que o governo vai fazer empréstimos lá fora, vai comprar o café que não está sendo conseguido, que não se está conseguindo vender para o exterior. O governo, então, faz empréstimo, compra esse café invendável, estoca este café, e depois destrói esse café. Ora, ao destruir o café que ele comprou com o dinheiro que ele pediu emprestado, na realidade ele está destruindo o dinheiro que ele outrora havia pego lá fora. Então, resumindo, o que foi o Convênio de Taubaté? Na realidade, no final das contas, foi a privatização dos lucros e a socialização das perdas. Ou seja, toda a população vai ter que pagar pelos prejuízos que nós estávamos tendo com a cafeicultura nesse momento, para garantir o lucro dos cafeicultores. Por fim, algo que não está ligado à cafeicultura, diretamente pelo menos, e que vai causar alguma modificação na estrutura econômica brasileira durante a República Velha, vai ser justamente o surto industrial da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter dificuldade para importar produtos, porque justamente os países dos quais nós importávamos estavam em guerra. E o que vai acontecer? Vai se começar a produzir esses produtos aqui mesmo, aqui no Brasil. E vai dar origem, então, ao que nós vamos chamar de surto industrial. Esse surto industrial da Primeira Guerra Mundial, que começa lá em 14, vai até 18, a Primeira Guerra e, consequentemente, o nosso surto, ele vai ser bastante importante. Por quê? Porque vai transformar as estruturas, não só a estrutura econômica brasileira, introduzindo esse elemento novo, que é um elemento urbano, como também vai, evidentemente, que desenvolver as cidades, então, vai haver um desenvolvimento urbano no Brasil, vai também promover o fortalecimento daquilo que nós vamos chamar de novos grupos sociais urbanos.
que são a classe média, a burguesia e o operariado, todos eles ligados a essa atividade do surto industrial. Vamos adiante, então. Dos movimentos sociais. Como é que nós podemos organizar todos os movimentos sociais e rebeliões que ocorreram durante a República Velha? Nós podemos identificar ali dois tipos de movimento: os movimentos rurais e os movimentos urbanos. Dentre os movimentos rurais, nós vamos ter a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Dos movimentos urbanos, os mais importantes são justamente a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata e a Greve Geral de 1917. O que tem em comum aqui nos movimentos rurais? Os movimentos rurais, normalmente, eles estão ligados a movimento de revoltas de populações camponesas, de populações de sertanejos que estão, durante muito tempo, foram sempre, eternamente, esquecidos pelas elites, pelo governo. O que caracterizam eles normalmente vão ser movimentos messiânicos, tanto Canudos quanto Contestados. Nós temos que associar a Canudos a criação de uma vila como o Arraial de Belo Monte, assim como lá no Contestado nós não vamos ter as vilas nem arraiais, mas nós vamos ter os tais de redutos. Lá o grande reduto que eu posso chamar a atenção para vocês aqui na Guerra do Contestado é o reduto de Taquaruçu. Assim como em Canudos nós vamos ter um líder messiânico que vai ser o Antônio Conselheiro, aqui na Guerra do Contestado nós vamos ter dois líderes messiânicos, o João Maria e o José Maria, que são dois monges que aparecem na região de Santa Catarina ou na região do Paraná, naquela região do Contestado, que ficava justamente entre os estados de Santa Catarina e Paraná atuais. Enquanto que a Guerra de Canudos vai acontecer lá no sertão da Bahia. Muito bem, agora vamos ver os movimentos urbanos. Os movimentos urbanos, nós vamos ter primeiro a Revolta da Vacina, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, em 1904, e vai ser uma rebelião que vai ser decorrente justamente sempre, a história é sempre a mesma, do descaso que o governo tem com as populações mais pobres, tanto no campo quanto na cidade, e da forma brutal como essa elite lida com essas classes populares ou com esses desprivilegiados, tanto do campo quanto da cidade. No caso da Revolta da Vacina, o que está acontecendo é que o Rio de Janeiro está passando por uma remodelação urbana. O Rio de Janeiro é uma cidade que ainda tem uma estrutura, do ponto de vista urbano, uma estrutura colonial, que data lá do período colonial, e é atacado frequentemente por pestes, por todo tipo de epidemias, isso na época do verão. E por conta disso, então, se cria um projeto de remodelar a cidade e, ao se remodelar a cidade, se expulsa toda a população pobre do centro para os morros do Rio. É aqui que, particularmente, vai surgir o fenômeno, esse que nós conhecemos hoje como o fenômeno de favela. É aí que surgem as favelas. Se expulsa essa população para a periferia, ou melhor dizendo, para os morros do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo que isso está ocorrendo também uma espécie de campanha de vacinação obrigatória. Melhor dizendo, essa campanha ela não existe. O que existe na prática é, na realidade, uma lei de vacinação obrigatória que foi instituída pelo governo federal para ser aplicada no Rio de Janeiro, que vai fazer parte de uma campanha de erradicação da varíola que está sendo orquestrada pelo sanitarista Oswaldo Cruz. A população se revolta contra a brutalidade dos agentes do governo, com as desconfianças que ela tem também em relação a essa vacinação, e aí então estoura uma revolta que sacode o governo do Pereira Passos, lá no Rio de Janeiro. A outra revolta que nós temos urbana é a Revolta da Chibata. O que é a Revolta da Chibata? Da Revolta da Chibata nós temos que lembrar que nessa época, estamos no início do século XX, a maior parte dos marinheiros, dos marujos brasileiros, eles eram pobres ou negros e eram submetidos a castigos corporais, que eram chicote na realidade, que eram aplicados a eles quando eles cometiam alguma falta. Eles eram punidos ainda, como na época da escravidão, com chibatadas, com eram chicoteados. Muito bem, essa revolta estoura em 1910, no governo do Hermes da Fonseca, e o grande líder desse movimento é o almirante negro, que na realidade era conhecido como o marinheiro João Cândido. Em 1917 nós vamos ter também a
a greve geral de 1917, vejam vocês, é bem durante o surto industrial, é bem no período em que o Brasil está passando por uma transformação econômica aí bastante interessante. Está ocorrendo o surto industrial. O que aconteceu? Nós estamos lá no surto industrial produzindo fundamentalmente têxteis e alimentos. Esses têxteis e alimentos estão sendo exportados lá para fora e o que está acontecendo é que os trabalhadores estão sendo submetidos a uma carga horária de trabalho absurda. E é por conta disso que vai estourar então a greve de 17. Quem é que está liderando esse movimento? É isso que nós temos que reter. Quem está liderando esse movimento da greve geral de 17 e que vai liderar todo o movimento operário durante a República Velha são os anarquistas, particularmente os anarco-sindicalistas, tá certo? Então vamos adiante. Aqui temos uma imagem então da Guerra de Canudos, está aqui o Antônio Conselheiro e a República, o Antônio Conselheiro num debate com a República. Na imagem seguinte, nós temos aqui uma ilustração da Guerra do Contestado. Uma das motivações da Guerra do Contestado foi justamente a construção da estrada de ferro que passa por dentro do Contestado, que liga Porto Alegre a São Paulo e desapropria uma quantidade enorme de sertanejos. Aqui nós temos algumas imagens também dos movimentos urbanos, como a Revolta da Vacina. Aqui a figura do Almirante Negro. Aqui na Revolta da Vacina, voltamos aqui só para ver a figura do Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz que está, de algum modo, encabeçando, puxando a frente da vacinação obrigatória. Aqui na Revolta da Chibata, o Almirante Negro, então, João Cândido. E aqui uma manifestação dos trabalhadores na greve geral de 1917. Alguns momentos importantes na República Velha que nós vamos ter são os momentos também de rupturas. Eu comentei com vocês anteriormente que houve a criação de uma estrutura política, mas essa estrutura política que foi criada, nem sempre ela funcionou a contento. Em alguns momentos ela sofreu alguns abalos. E aqui então eu trago para vocês 4 momentos importantes que nós temos que levar em consideração quando a gente vai realizar uma prova. O primeiro deles é a campanha civilista em 1910, uma campanha eleitoral para a presidência da República entre o Marechal Hermes da Fonseca e o Rui Barbosa. Rui Barbosa vai ser o que vai desencadear a campanha civilista. Rui Barbosa apoiado por São Paulo e o Hermes da Fonseca apoiado por Minas Gerais. Pela primeira vez, então, São Paulo e Minas Gerais saem apoiando candidatos diferentes para a presidência da República. Depois, em 1919, aqui São Paulo e Minas Gerais vão estar juntos apoiando o Epitácio Pessoa, mas volta o Rui Barbosa de novo com o apoio de uma oposição a essa política do café com leite. Em 1922, nós temos a disputa entre o Arthur Bernardes e o Nilo Peçanha. Nilo Peçanha faz parte da Reação Republicana, certo? E está disputando com um candidato governista, Arthur Bernardes, apoiado Arthur Bernardes por São Paulo e Minas Gerais. E depois, em 1930, nós temos o último grande abalo, que é a formação da Aliança Liberal, quando Minas Gerais, de novo, se separa de São Paulo, há um novo rompimento no café com leite. Minas Gerais sai apoiando o candidato gaúcho Getúlio Vargas, que está concorrendo aqui pela Aliança Liberal, junto com o paraibano João Pessoa, que é o vice do Getúlio Vargas nessa chapa. O que vai acontecer? Em todas as situações que nós temos aqui, via de regra, os candidatos governistas, quando São Paulo e Minas estão juntos, que é o caso aqui do Epitácio Pessoa, que é o caso aqui do Arthur Bernardes, aqui na última situação está de novo Minas e São Paulo separados. O que vai acontecer? Vai acontecer que, via de regra, quando Minas e São Paulo estão juntos, o candidato governista ganha. Nos outros casos, pode ter alguma surpresa ali. Aqui, no caso, quem ganha é Júlio Prestes. Ganhou, mas não vai levar porque vai ocorrer um golpe, que é o golpe de 30, ou Revolução de 30, ou Movimento de 30, que vai depor o Washington Luiz, que é o presidente que está no poder, e vai impedir que o Júlio Prestes continue o seu governo. Ou, melhor dizendo, que o Júlio Prestes assuma o governo para o qual ele foi eleito. Então, depois dessa vitória do Júlio Prestes aqui contra o candidato da Aliança Liberal, o que vai acontecer é que o Júlio Prestes não vai assumir, foi eleito, mas não vai assumir, porque vai ocorrer um movimento, que é a Revolução de 30, que vai ser desencadeado justamente pelo pessoal que, olha lá, que compunha a Aliança Liberal. Chamado, então, esse movimento de Revolução de 30 ou Golpe de 30, que vai derrubar
o Washington Luiz e impedir que Júlio Prestes assuma o poder. Vamos continuar. Pessoal, se você está assistindo esta aula no YouTube, vá até o site do aulalivre.net e baixe lá a apostila, onde todas essas explicações que eu estou dando aqui aparecem lá também. Vamos continuar então com a aula. Iniciou então, a partir de 30 até o final da Segunda Guerra Mundial, até 1945, tem início aí o que nós vamos chamar de Era Vargas. A Era Vargas nós vamos dividir em 3 grandes governos. O governo provisório, que vai de 30 até 34. Em 34 vai ter a eleição de um novo presidente, que na realidade é o mesmo presidente que estava no período anterior, que é o Vargas, que vai ficar de 34 até 37. E essa parte, ou esse governo de 34 a 37, nós vamos chamar de governo constitucional. Em 1937, Vargas dá um golpe nele mesmo e inicia o Estado Novo, que vai até 1945. Vamos dar uma olhada rapidamente, então, nos momentos mais importantes de cada um desses 3 governos. No governo provisório, no governo constitucional e no Estado Novo. O que eu tenho que saber do governo provisório? 2 grandes eventos importantes. O primeiro deles, a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo. O que foi essa revolução? Paulistas, toda a sociedade paulista se rebela contra Getúlio Vargas, exigindo que ele crie uma nova Constituição para o país. Ou seja, já havia 2 anos que Getúlio estava no poder e Getúlio estava governando por decretos e nem pensava, nem passava pela cabeça dele fazer com que o país voltasse à normalidade democrática. Então essa revolução estoura justamente por conta disso. Se exige que Vargas chame uma Assembleia Constituinte e crie uma nova Constituição. Isso de fato ocorre. Em 1934, é elaborada, promulgada essa nova Constituição, que tem como medidas mais importantes, que eu tenho que chamar a atenção de vocês para isso, é o voto secreto, que era uma antiga reivindicação de grupos tenentistas lá na República Velha, o voto feminino e a outra questão é o deputado classista. Aqui as mulheres então passam a ter direito a voto e essa figura aqui estranha do deputado classista que talvez mereça um pouco mais de explicação. O que é o deputado classista? O deputado classista é um deputado que ele é eleito não diretamente pelo povo, mas ele é escolhido pelos sindicatos de patrões e pelos sindicatos de operários. São 80 na realidade, 80 deputados que são eleitos não pelo voto direto. Essa figura, ou melhor dizendo, são eleitos então pelas classes, olha lá, pelas classes, por isso que é chamado de deputado classista. Esta é uma inspiração fascista que tem nessa Constituição. Mas não é só de fascismo que essa Constituição está recheada. Tem uma série de outras referências bastante democráticas e bastante avançadas, como o próprio voto feminino, dá direito de voto às mulheres, e a própria figura do voto secreto. A nossa Constituição, então, de 34, ela tem uma inspiração fascista e também tem uma inspiração democrática, que vem lá da Constituição da República de Weimar. Vamos continuar, então. Olha lá, governo provisório, Revolução Constitucional de 32, Constituição de 34. E no governo constitucional? No governo constitucional, o que nós vamos ter é uma polarização política entre 2 forças, que também a nível internacional estavam disputando. Esta primeira força, que nós vamos chamar de A e B, que é a Ação Integralista Brasileira, vai representar a nível internacional, ou melhor dizendo, está trazendo uma influência de nível internacional aqui para dentro do Brasil, que é o fascismo. Eles defendem então uma proposta de um regime totalitário, de uma ditadura totalitária, e se faz a adaptação do fascismo internacional aqui ao Brasil para um fascismo caboclo. O grande ideólogo desse movimento é o Plínio Salgado. E também conta com a figura do Miguel Reale, que está pensando sobre como trabalhar dentro da realidade brasileira para que o fascismo por aqui perdure. Por sua vez, em 1935, surge a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Tudo isso no governo constitucional do Vargas, que vai de 34 a 37. O que é a ANL? A ANL é uma frente antifascista. Todas as forças liberais, democratas em geral, socialistas, comunistas, que se dizem contra o fascismo e que lutam contra o fascismo, formam essa grande frente, esse grande partido chamado de ANL. Como a ANL cresce muito rápido, em 35 ela surge, em 35 mesmo o Vargas vai fechar essa ANL. Fecha a ANL
E o Partido Comunista Brasileiro, que era muito atuante lá dentro, vai reagir, vai realizar a Intentona Comunista, que são levantes nos quartéis, que são promovidos ou são estimulados por Luiz Carlos Prestes, que havia publicamente informado que aderiu ao comunismo e havia ingressado dentro do Partido Comunista. Ele realiza, então, uma série de levantes em quartéis no Brasil, só que esses levantes são todos eles fracassados. Isso aí é chamado de Intentona Comunista. A Intentona Comunista vai servir de pretexto para o Vargas instalar o estado de sítio de 1935 até 1937. Em 1937, o estado de sítio vai ter que ser levantado e o Vargas, então, às vésperas de uma eleição que está para ocorrer, por isso que o estado de sítio foi levantado, às vésperas da eleição, o Vargas aparece com uma surpresa. Um plano chamado de Plano COI. É um falso plano comunista, que ele diz que os comunistas estão organizando um plano para instalar uma ditadura comunista aqui no Brasil. Por conta disso, ele se antecipa, por conta desse plano que foi inventado pelos próprios integralistas, ele se antecipa, dá um golpe de Estado e instala o Estado Novo aqui no Brasil. Quais são as palavras-chave para a compreensão do Estado Novo? São duas: centralização política e intervencionismo estatal na economia. A centralização política ela já começa em 1937, com a Constituição que o Vargas outorga. Essa Constituição vai ser apelidada pelo povo de Polaca. Essa Constituição ela vai encerrar com todos os partidos políticos, ela fecha todos os partidos políticos no Brasil e encerra também com o Legislativo. Câmaras de Vereadores, Assembleias Legislativas estaduais e o Congresso Nacional, tudo isso deixa de ter funcionamento. Ou seja, durante o Estado Novo, nós temos só dois poderes que estão funcionando no Brasil. O poder executivo, nas mãos do Vargas, e o poder judiciário, que não está nas mãos do Vargas, mas é controlado por ele. Ele cria também uma série de outros organismos, como, por exemplo, o DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público. Olha lá, está centralizando de novo o poder. Cria também o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que se encarrega de fazer a divulgação do regime, propagandear o regime do Vargas, o regime do Estado Novo, e também se ocupa da censura. Censura jornais, censura revistas, a casa de espetáculos. Cria também, para aqueles que não se submetem ao projeto do governo, cria também a PE, que é a Polícia Especial. Essa Polícia Especial ela vai ser responsável pela investigação da vida dos opositores do Vargas, pela prisão, pela tortura e pelo desaparecimento. Não esqueçamos, essa situação vai se alterar quando o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial. A postura do Vargas aí vai ser bastante curiosa. De 1937 até 1941, nós podemos dizer que a política externa do Vargas era uma política de neutralidade ou uma política pragmática. Olha só, neutralidade ou pragmatismo. Por que isso? Porque nesse período, entre 1937 e 1941, o Vargas negociava tanto com alemães, quanto com os norte-americanos, quanto com os ingleses. Ou seja, ele negociava com todo mundo, vendia os seus produtos para aqueles que pagassem o preço maior. A partir de 1941, para justamente começar a constituir as estatais, o Vargas pega empréstimos com o governo norte-americano. E a partir desse momento, então, nós passamos a ficar ao lado dos aliados. A partir desse momento, então, aquela neutralidade anterior, ela se encerra. E aí, então, isso vai trazer problemas para Vargas. Por quê? Porque vai surgir, justamente em 1943, o Manifesto dos Mineiros, onde eles vão apontar justamente essa contradição. Nós vamos enviar tropas da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, para lutar contra ditaduras terríveis lá na Europa, e aqui dentro a gente vive uma ditadura. Se inicia a partir daí, então, o processo de redemocratização. Essa redemocratização que nós estamos assistindo nesse período, ela vai ser conduzida particularmente por conservadores. O Vargas, no final do governo dele, começa a assumir uma postura cada vez mais nacionalista, e isso começa a incomodar os grupos conservadores aqui dentro do Brasil, e em 1945, então, já criados uma série de novos partidos políticos, o governo Vargas vai ser golpeado por esses grupos conservadores. E vai se encerrar assim, então, o Estado Novo. Vai iniciar o que nós vamos chamar de
democracia populista ou de república populista, que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Bons estudos a todos, então, e acessem o site de aulalivre.net. Até mais. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.